Olá, bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente linda do meu coração! Hoje eu quero mostrar para vocês uma planta maravilhosa, linda, perfeita. Vocês vão concordar comigo, com certeza. Vocês que estão comigo há mais tempo no canal, por gentileza, vão lembrar aí que a gente fez uma decapitação entre setembro, outubro, novembro, do Templo de Buda. Sim, gente, uma crassula perfeita, maravilhosa de linda. E eu não mostrei o resultado para vocês, né? Pois é, depois desse tempo, eu ainda fiz mais uma decapitação. E eu quero mostrar hoje o resultado e falar um pouquinho a respeito dessa linda crassula. Mas antes disso, já convido você a ficar até o final desse vídeo, tá? Porque terá dicas sobre cultivo. E por favor, também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Por favor, não esquece de deixar o seu gostei aqui no início do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. E compartilha se você achar relevante, se você achar que mais alguma pessoa precisa saber como que cultiva essa linda crassula. Gente, olha o coitado do meu rabo de macaco. Preciso replantá-lo aqui. Ah, bom dia, amor. Tudo bem? Madame Nora veio dar um bom dia para vocês. Se o vídeo estiver um pouco escuro, me perdoem, mas é porque o tempo está totalmente escuro, tá, amores? Solzinho tá demorando a aparecer hoje. Está fechado, estamos aguardando chuva, mas não sei não, viu? Então vamos para o tema do vídeo de hoje. Amores, olha só isso daqui. Ai, meu Deus do céu, fala sério, que coisa perfeita, não? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu vou adorar saber a sua opinião a respeito desse templo de Buda. Então, ocorreu assim a história dele. Um amigo meu que tem site, que trabalha com vendas, veio me visitar e me deu de presente esse lindo, gente. Essa planta é uma planta rara, ela é difícil de encontrar, né? E assim, o preço também não é muito convidativo, tipo, 2 centímetros dela é vendido a 190, 200 reais, por aí. E nunca vi baixar esse valor, tá? Sempre valor alto, porque é uma planta lenta e uma planta assim que poucas pessoas possuem, tá? Embora ela seja uma planta de fácil cultivo, e eu já vou contar para vocês melhor aqui, tá? Quem lembra do vídeo que eu mostrei para vocês quando eu ganhei? Então era um templo, tá? Pequeno, mais ou menos do tamanho desse daqui, próximo ao meu dedão. E aí eu fiz decapitação. Fiz decapitação e surgiram esses 4 aqui, amores. Olha lá. 4, tá? E eu não troquei o substrato dele é bem diferenciado, mas não sei dizer qual é, tá? Só sei que tem umas pedras, está no mesmo vasinho que veio. Nem fiz a troca aqui do caule, tá? Deixei no substrato dele. Esse templo de Buda tomou toda a chuva daqui da minha região, tomou a chuva do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e início de abril. E eu pensei assim, poxa, essa planta, já ouvi muitas pessoas dizer que tem um difícil cultivo, que por isso que ela é tão cara, mas comigo foi diferente, tá? Comigo não aconteceu nada disso, inclusive o meu amigo ficou boquiaberto com o tamanho que está essa planta. Ela cresceu, visto que ela tem um crescimento lento, e eu ainda consegui propagá-la. Então vamos lá, olha só isso. Aqui, né, o caule, aqui a cabeça. Essa foi a cabeça que eu tirei daquele caule ali. Essa cabeça, amores, olha só o tamanho que ela tá. Isso porque ela já foi decapitada uma segunda vez. Eu decapitei ela e agora ela será decapitada uma terceira vez. Por quê? Porque eu vou dar a cabeça para minha mãe e vou ficar com o caule. Eu quero formar colônias, tá? Quero formar uma colônia de templo de Buda. Por quê, gente? Porque essa planta tem uma flor
perfeita, espetaculosa, e eu quero muito conhecer a flor dessa planta. Espero em Deus que um dia eu possa ser agraciada aqui com a beleza de um buquê da floração que é essa planta. Aqui, amores, já é a segunda decapitação, tá? Aqui foi plantada a cabeça, aí passou acho que 1 mês e meio por aí, eu fui e decapitei novamente. Sim, porque o que acontece? Quando eu recebo plantas raras, plantas de difícil cultivo, plantas difícil de achar, plantas mais caras, o que eu faço? Propagação. Por quê? Porque essa é uma maneira inteligente de ter ali a espécie. Caso acontecer alguma coisa com a primeira, você tem uma segunda. Caso acontecer alguma coisa com a terceira, você tem uma quarta. Então, por isso que eu sempre encorajei vocês aqui a fazer decapitações. Essa planta, ela é muito suscetível a cochonilhas, tá? Crássulas são mais sensíveis à cochonilha. Porém, essa daqui nunca deu cochonilha, graças a Deus. E vocês estão vendo que está vindo ali um terceiro bebê? Pois é, tem um terceiro bebê ali. O que acontece com essa planta também é ferrugem. Olha só para vocês verem. Deu um pouquinho de ferrugem aqui, mas isso daqui, creio eu, que seja por conta do frio, né? Que ficou assim, recebendo as gotículas de água gelada, né? Então acaba que danificando um pouco e aí vem a ferrugem. Igual no caso aqui dessa daqui, estão vendo? Ó, isso daqui é excesso de água, tá, gente? Muitas pessoas acham que isso daqui é fungo, não é. É como se fosse uma cicatriz, tipo, a planta não consegue expelir água, daí ela vai rachando ali para soltar a água. Isso é excesso, mas aqui na minha região não tem como. É assim mesmo, as plantas são adaptadas à água. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa atualização. Já faz tempo que eu quero mostrar para vocês como que ficou o templo de Buda. Muitas pessoas perguntam se eu vendo essa planta. Infelizmente, gente, como vocês sabem, eu não faço envios, né? E por aqui eu não consigo vender essa planta por conta do valor, mas também não faço questão nenhuma de vendê-la, porque essa planta, ela é um xodó, gente, um mimo, uma coisa mais perfeita desse mundo, e eu pretendo ter várias dela. Pretendo montar uma bacia porque vai ficar um show à parte. E amores, o templo de Buda é uma planta muito interessante. Se vocês olhar, é uma bela de uma roseta, né? Uma roseta colunar quadrada. Olha que coisa mais exuberante. Não tem nem palavra para falar aqui, né, a respeito. Ela é muito, muito exuberante e ela se assemelha à Crassula pyramidalis gigante. Olha que, nossa, gente, é muito perfeito. Me diz aí se você já conhecia essa planta, se você já ouviu falar. E assim, observem as cores. As folhas são acinzentadas, prateadas e verde acinzentadas e se assemelham a escamas de peixe. Olha que interessante, gente. E se você observar, ela é toda peludinha, bem peludinha mesmo. Olha, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, ela é cheinha de pelos, o que torna essa planta um diferencial assim exuberante, espetacular e assim, apaixonada, gente. Não tem outra palavra para definir meu amor com essa planta aqui. É paixão mesmo, paixão daquelas ardentes. Essas escamas, elas são muito grossas e largas e formam um coração na ponta. Olha só para você ver se você consegue definir um coração ali. É como se fosse um coração na ponta mesmo. A pontinha do coração, sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Dá para ver perfeitamente. E são densamente empilhados, gente. Cada folha se sobrepondo uma à outra. E vai formando essas colunas quadradas com aproximadamente 4 centímetros de largura, tá? A superfície dessa planta, gente, é bem leve, é esbranquiçada, como vocês podem ver, e ajuda a preservar a umidade e proteger da luz solar. Ela aceita podas, tá? É uma planta que você pode podar sem medo nenhum. A única dificuldade de fazer uma poda no templo de Buda é que não dá para fazer com a faca. Se você fizer com a faca, você vai machucar a planta. Então, eu recomendo que você faça com o fio dental. Essa planta, amores, ela floresce
com botões vermelhos brilhantes e se abrem na cor rosa, quase branco, em um denso aglomerado apical. As flores aparecem em todas as épocas do ano, quando as condições são adequadas. Essa planta, gente, ela é muito florífera. Nem sei se existe essa palavra, se não existir, me corrijam. Ai, Deus, que coisa linda, meu pai do céu. Então, eu vou contar para vocês como que eu cultivo ela aqui, tá? Olha, muito simples, muito fácil. Olha aqui. Aqui, observem que ela cresceu bastante, né? Por ser decapitada pela segunda vez ali, ela teve um crescimento muito grande, gente. Muito grande mesmo. Eu vou contar para vocês o que eu utilizei aqui de substrato. Bom, aqui não é o meu substrato comum, tá? Aqui é o meu substrato que é feito com terra. Se vocês observar, dá para ver ali, né? Embora está um pouco escuro, que tem terra. Aqui foi utilizada a terra vermelha de barranco, carvão vegetal, né? Triturado e o substrato mococa orgânico em partes iguais. Eu fiz a adubação dessa planta a cada 3 meses, tá? Ela exige uma adubação. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Elis, mas as minhas plantas não crescem. Amor, você usa adubo? Porque sem alimento a planta não cresce. Não é só água que faz a planta crescer. Você tem que dar alimento para ela. E o alimento é um substrato adequado, só que com o tempo o substrato vai perdendo ali as suas propriedades, né? Ele vai sendo utilizado pelas raízes e você precisa repor nutrientes. E como que você repõe nutrientes? Você pode utilizar um adubo orgânico, como farinha de ossos, você também pode utilizar a torta de mamona, só que muito cuidado se for utilizar os dois juntos para regiões que chove muito, tá? Porque a planta pode crescer muito, estiolar, porque a torta de mamona, ela é riquíssima em nitrogênio, ela vai fazer crescer. Então, utilize em pouca quantidade e ela é tóxica para quem tem animais, tá? Se você tem animais, então você tome o cuidado aí de deixar longe deles, porque com o cheiro da farinha de ossos, vai trazer aí uma curiosidade no seu animal e ele vai querer fuçar todo esse substrato. Então, tome bastante cuidado, tá? Prevenir é melhor do que remediar. Então, você vai precisar aí repor, né, nutrientes. Aqui eu reponho com o Basacote 16,8,12 mais 2. E eu reponho a cada 3 meses. Observem que tem ali as bolinhas murchas. Aquelas bolinhas murchas significam que a planta já absorveu todo os nutrientes que tinham nessa bolinha. Aí o que eu fiz? Vim e coloquei novas bolinhas. Faça isso a cada 3 meses que você vai manter a sua planta saudável, resistente a pragas e ela vai crescer lindamente. E o que eu faço aqui, amores? Água. Quem conhece o canal há mais tempo sabe que as minhas plantas recebem um nível de água um pouco maior do recomendado pela maioria das pessoas que trabalham com suculentas, né? Elas não recomendam tanta água assim, algumas até recomendam que retire água dos miolos das plantas, e eu já sou o oposto, tá? Não quer dizer que as pessoas estejam erradas ou que eu esteja certa, não é regra, é apenas uma adaptação de cultivo, e eu creio muito que se a gente fizer da forma correta, que assim, gente, não dá para reproduzir o clima da planta em casa, né? É muito difícil você reproduzir o habitat da planta na sua casa. Então, você tem que trabalhar com o que você tem. Se aqui eu tenho muita chuva e eu não tenho plástico para proteger as minhas plantas da chuva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptá-la ao meu clima. Então, as minhas plantas são adaptadas à chuva. Adaptação é, assim, essencial. E você pode testar aí na sua casa, adaptar as suas plantas à chuva, você pode testar, adaptar as plantas à seca. Então, assim, gente, é muito relativo esse negócio de cultivo. A gente dá a dica que a gente faz aqui, mas não é regra, não precisa seguir se você não quiser, tá? Mas você pode testar também. Assim você vai ter várias maneiras de cultivar as suas plantas aí.
Eu gosto muito de testar e eu sempre preparo para as minhas plantas substrato que seja drenante. Eu sempre utilizo vaso menor, copo menor, de acordo com o tamanho da planta. E assim, porque aí eu sei que vai chover, eu sei que essa água vai descer. O dreno embaixo é importantíssimo, vasos bem furados é importantíssimo, tá? Pega essas dicas aí que você não vai ter problema no seu cultivo. Então, assim as plantas podem pegar chuva, porque não dá, gente. Olha a quantidade de planta que eu tenho, graças a Deus. Como que eu vou fazer na época de chuva? Se eu não tenho condições de colocar aqui uma estufa. Condições que eu falo, amores, não é só financeira, porque isso fica muito caro. Condições que eu falo também é climática, porque como eu falei num vídeo aí, tem um prédio aqui atrás, tem um muro aqui, levantaram outro aqui na frente. Então, se eu vir e colocar plástico, vai prejudicar as minhas plantas sim, porque eu vou perder aqui um pouco de ventilação. Então, talvez eu proteja as minhas plantas da chuva, mas vou deixar as minhas plantas abafadas e isso vai me trazer muito problema com cochonilhas e pulgões. E se vocês observar, as minhas plantas não têm cochonilha. E assim, gente, faz exatamente uns 9 meses que eu não aplico nenhum preventivo para cochonilha. Sabe o que aconteceu? Eu falei até num vídeo que ainda não saiu para vocês e vai sair mais para frente, que o foco de cochonilha que estava tendo aqui no meu quintal era a mexeriqueira da minha vizinha. Ele estava infestadíssimo de cochonilha. Então, o que acontece? Eu conversei com ela e ela resolveu cortar, né? Cortou no toco para ele brotar também, né? Porque estava muito feio, muito judiado e com muita cochonilha. Então, eu convenci ela a cortá-lo para ele brotar lindamente, né? Fazendo a adubação correta. E assim, eu me livrei da cochonilha e ela vai ter uma planta ali mais saudável, mais bonita. Porque o que trazia essas cochonilhas aqui para as minhas suculentas era as formigas. Traziam ali e vinham migrando para tudo quanto é planta. Então, eu tinha que ficar passando o Diazitop ou Diazinon 40. A cada 40 dias eu passava. Se tinha um foco, eu passava uma vez na semana. Mas assim, gente, ele é um carrapaticida, tá? E tem vídeo aqui na playlist Suculentas sobre o Diazitop, sobre como eu previno as cochonilhas. Então, se você quiser, você acessa lá ou coloca 3 em 1 com Elis na lupa do YouTube, coloca na frente cochonilha. É um dos primeiros vídeos aqui do canal. E assim, funciona muito, gente. Mas se você puder aí se livrar, né, das cochonilhas de uma vez, é muito bom. Então, aqui o que acontece? As plantas recebem uma boa ventilação, elas recebem um sol na medida bem adequada, porque assim, gente, suculentas, a maioria vem lá de regiões desérticas, né? Regiões assim que não tem grande volume de água. Mas o que acontece? Aqui tem que adaptar, né? Então, chega aqui, o que a gente faz? A gente tenta deixar as bichinhas na seca. E não é assim, gente, não é assim que funciona. Você tem que regar a sua planta, adaptar ela no melhor clima que você achar. E não é porque ela vem de uma região desértica que ela não precisa ser alimentada com adubo, que ela não precisa ser cuidada com água, né? Muitas pessoas deixam as plantas passar sede e as plantas não crescem se não receber água, amores. A água é fundamental para que cresça. Olha o solzinho aparecendo aqui. Estão vendo a diferença de coloração no vídeo? Ó? Aqui significa que o nosso sol está chegando. Então, você rega a planta, você aduba a planta e você tenta dar o máximo de sol para ela. O máximo de sol seria assim, ó, em torno de 4, 6 horas de sol por dia. Aqui, no meu caso, todas as minhas plantas ficam no tempo embaixo de sombrio de 50%, sombrio de 70% o dia todo. Então, isso significa que agora são 7 da manhã e o sol está se abrindo. Eu vou ter esse sol até às 5 da tarde. Então, sol, adubação e rega. E o principal, gente, substrato drenante. Isso não é regra, mas é o mais importante que você precisa saber. Porque se você usar um substrato que retém água, um substrato que tem argila, vai reter
e vai apodrecer as raízes das plantas. E você pode utilizar também como um preventivo de pragas o Forte Cobre fertilizante. Eu venho batendo nessa tecla em todos os meus vídeos para você utilizar. Não é propaganda, tá? Não é merchan, é porque realmente funciona. E assim, as pessoas sempre me perguntam, Elis, mas como você consegue manter esse monte de planta sem tanta praga? Gente, Forte Cobre fertilizante, olha só, ele deixa um aspecto azulado nas plantas. Estão vendo essa camada aqui? Isso daqui é o Forte Cobre. Faz mais de 40 dias que eu apliquei e não apliquei mais, foi uma única aplicação e eu preciso comprar, só que ele fica assim, olha, ele fica protegendo as plantas, ele fica nas folhas. Isso evita das suas plantas serem comidas por predadores, porque nenhum animal vai querer comer enxofre e cobre. E, gente, não tem experiência com outro tipo de cobre, não tem experiência com enxofre puro. Então, por favor, tá? Não apliquem essas coisas sem conhecimento, não. E muito cuidado com dicas que remetem a esses produtos. Use sempre o menos, porque o menos, na verdade, é mais. Você pode aí perder a sua coleção inteira fazendo certos testes. No início aconteceu isso comigo, tá? Apliquei cal da bordaleza da forma recomendada num vídeo que eu assisti aqui no YouTube. E, amores, quando eu voltei do hospital, que eu tinha feito uma cirurgia, eu fiquei internada 7 dias, as minhas plantas tinham derretido, tinham caído todas as folhas. Eu perdi quase toda a minha coleção inteira, gente. Quase toda a coleção inteira por conta que eu usei a quantidade recomendada. Nunca mais eu usei calda bordaleza. Peguei um trauma de calda, gente do céu. Então, tudo que eu passo aqui, eu passo sempre menos. E assim, porque eu não quero que você perca as suas plantas. E uma dica primordial, essencial, se você ficou até aqui o final desse vídeo, quando você for fazer aplicação de qualquer coisa, seja Forte Cobre fertilizante, seja fungicida, acaricida, todos os ida da vida aí, por favor, se atente a regar as suas plantas antes. Regue as suas plantas antes para o produto não cair com força total nas folhas. Vai regá-las muito bem antes e depois vai aplicar o produto, e esse produto será aplicado por volta das 6 da tarde, após o sol se pôr. Muitas pessoas falam, passa isso, mas não explica a forma correta. E isso faz com que você perca as suas plantas. Então, como eu sou uma pessoa que eu não quero que ninguém tenha prejuízo com nada, eu explico todos os segredinhos aqui. E eu espero muito que você tenha sucesso absoluto com a sua plantação, porque o sucesso do outro é a minha alegria. E é isso, amores. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o vídeo ter ficado longo, tá? Mas eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Então, se você conseguiu adquirir o Templo de Buda, por favor, faça isso. Plante num vaso menor, tá? Porque ele não é uma planta muito grande em largura. E use um substrato drenante, rega ele a cada vez que secar. Não deixe ele na sombra, não deixe ele na meia sombra, deixe ele num local onde vá pegar o sol. Se você quiser utilizar sombrite, veja aí qual é o melhor para sua região. E assim, use o sombrite, sol filtrado, mas o interessante é que ele tenha esse sol, tá? E não esqueça a cada 3 meses adube, porque o alimento da sua planta é como se fosse o alimento para o nosso corpo, tá? Eu gosto muito de frisar isso. Como que a gente vai existir sem o alimento, né? A gente não vive só à base de água, a gente tem que ter ali nutrientes. E quando os nutrientes do substrato acabam, você precisa partir para nutrientes que são a base de adubos, né? Adubo mineral, adubo orgânico, e as plantas vão agradecer, tá? E é isso, amores. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau, até breve.